Sabe, toda amostra biológica carrega uma história. Uma história sobre saúde, doença, sobre a vida acontecendo ali, no nível celular. Hoje, a gente vai seguir essa jornada desde o momento em que a amostra é coletada até o laudo final, para entender como os patologistas veterinários conseguem desvendar esses mistérios. Bora mergulhar nessa investigação? E no centro de todo esse universo de investigação está, claro, o microscópio. Mas ele é muito mais que uma ferramenta, viu? Pensa nele como um portal que nos permite ler as pistas que as doenças deixam diretamente nos tecidos e nas células dos animais. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que se vai além daqueles sintomas que todo mundo vê? Como um veterinário consegue saber com certeza o que realmente está acontecendo lá dentro de um paciente? Pois é, a resposta está num campo que é pura ciência investigativa. E essa ciência é a patologia veterinária. É como se fosse um trabalho de detetive forense, só que do mundo animal. O objetivo é conectar as pistas, que são as lesões nos tecidos, ao culpado, que é a causa da doença. Cada célulazinha alterada é uma peça fundamental desse quebra-cabeça. E essa investigação começa basicamente por um de dois caminhos. Se o animal está vivo, o caminho é a biópsia. O foco total é buscar um diagnóstico para guiar o tratamento e, claro, salvar uma vida. Agora, se o animal infelizmente já se foi, o caminho é a necrópsia, para entender o que causou a morte. E isso é vital, seja para proteger outros animais de um rebanho ou até mesmo pela saúde pública. Então tá, vamos focar primeiro na biópsia. Ela é tipo uma janela que a gente abre para dar uma espiada no que está acontecendo dentro do corpo de um paciente vivo. É um jeito de coletar as pistas celulares que vão guiar todas as próximas decisões do clínico. E olha, não tem um método único para isso não, viu? Existe um verdadeiro arsenal de técnicas, e cada uma serve para uma situação diferente. Vai desde uma coleta super simples com um swab numa superfície, até procedimentos cirúrgicos que removem pedacinhos de tecido ou até a lesão inteira. O swab, por exemplo, nossa, é a elegância da simplicidade. Com um cotonetezinho estéreo, dá para coletar células de superfícies como a conjuntiva do olho ou de uma ferida na pele. É super rápido, minimamente invasivo e muitas vezes já dá um monte de informação valiosa. Ok, coletou o material. E aí? O passo seguinte é crucial e tem que ser imediato. O material que estava no swab é rolado com todo o cuidado sobre uma lâmina de vidro. O objetivo aqui é transferir aquelas células para a lâmina. É como se a gente estivesse tirando as impressões digitais da lesão. Dali elas vão ser coradas e finalmente analisadas. Tá, mas e se a lesão for um nódulo debaixo da pele, um caroço? Aí entra em cena a PAFA. É uma técnica brilhante para pegar amostras de massas e cistos. Uma agulha bem fininha entra na lesão, aspira um pouquinho de células e líquido, esse material vai para a lâmina e é espalhado com outra. Parece simples, né? Mas é de uma eficácia incrível. E aqui a gente vê o processo em ação. De um lado, a agulha coletando o material direto da lesão, e do outro, o resultado. Várias lâminas prontinhas para análise. A grande sacada da PAV é a velocidade. Em questão de horas, às vezes até minutos, o veterinário já pode ter uma ideia bem clara se aquilo é uma inflamação, uma infecção ou algo mais sério, como um câncer. Agora, quando a gente precisa de mais informação, sabe? Ver não só as células soltas, mas como elas estão organizadas no tecido, aí o caminho são as biópsias cirúrgicas. E a escolha entre elas é pura estratégia. Na incisão, o objetivo é pegar só um fragmento da lesão para diagnosticar. Já na excisional, olha que legal, o ato de diagnosticar já é o próprio tratamento. A lesão inteira é removida. E esse aqui é um exemplo perfeito. O animalzinho está sedado para uma biópsia incisional para investigar uma lesão que parece preocupante. Aquele pequeno fragmento de tecido que vai ser retirado, ele vai contar a história completa da lesão, o que permite planejar o tratamento da forma mais precisa possível. Bom, até agora a gente falou do animal vivo. Mas agora o cenário muda completamente. A investigação não é mais sobre tratar um paciente, mas sim sobre entender a história completa que um corpo pode contar depois da morte. A gente entra no domínio da necropsia. A origem da palavra já entrega tudo, né? Vem do grego necros, que é morto, e scorpion, observar. Ou seja, observar o morto. A necrópsia é esse exame metódico, detalhado, que busca não só a causa da morte, mas toda a cascata de eventos que levou àquilo. É uma fonte de conhecimento gigantesca. E, de novo, não tem um jeito só de fazer isso. 3 feras da patologia criaram 3 abordagens clássicas. A de Virchow analisa cada órgão individualmente, um por um. A de Rokitansky examina as relações entre os órgãos ainda dentro do corpo.
E a Digon remove sistemas inteiros em blocos, tipo todo o trato digestivo de uma vez. A escolha da técnica vai depender muito do que se está investigando. Mas olha, coletar as amostras, seja de um animal vivo ou morto, é só o começo da história. O verdadeiro desafio, a arte mesmo, é conseguir traduzir o que os olhos veem em palavras. Uma descrição patológica precisa é a ponte que liga a observação ao diagnóstico. E essa frase aqui é a regra de ouro. Pensa assim, o anatomista descreve a estrutura normal. Já o patologista, ele é um caçador de anomalias. O foco dele é no desvio, naquilo que saiu do padrão, porque é a lesão que conta a história da doença e é nela que toda a atenção tem que estar. E para essa comunicação funcionar, para todo mundo falar a mesma língua, existe uma espécie de gramática da descrição. Tem que ser objetivo, começar sempre pelo achado mais importante e qualificar cada lesão dizendo como ela se distribui no órgão e qual a intensidade dela. E, gente, português claro e correto é fundamental. Uma vírgula fora do lugar pode mudar completamente o sentido de um laudo. Vamos ver na prática para ficar mais claro. À esquerda, a gente tem a imagem de rins com várias áreas avermelhadas. À direita, a tradução para a linguagem da patologia. Rins é o órgão, congestão é a lesão, multifocal é a distribuição e acentuada é a intensidade. Em uma frase curta, a gente tem um retrato fiel e técnico da alteração. E aí, depois de toda essa coleta de evidências e da descrição minuciosa, a gente chega no ponto alto da jornada, a elaboração do diagnóstico. É a síntese final que vai, finalmente, dar nome ao processo patológico. Um diagnóstico morfológico completo é que nem uma boa manchete de jornal. Informa tudo o que é essencial. Ele precisa ter 5 informações-chave. Onde aconteceu, o que aconteceu, desde quando, como está espalhado e com que força. E quando a gente junta tudo, sai uma sentença como esta. Rins, nefrite intersticial, crônica, difusa e acentuada. Com só 6 palavras, a gente tem um diagnóstico completíssimo que informa ao clínico que existe uma inflamação nos rins que já dura um bom tempo, afeta o órgão todo e é bem severa. É a conclusão de toda a investigação. E no fim, é para isso que serve todo esse processo. Cada etapa, desde a escolha da melhor técnica de biópsia até a formulação cuidadosa do diagnóstico, tudo isso existe para transformar um pedacinho de tecido em uma resposta. Uma resposta que pode salvar a vida de um animal de estimação ou garantir a saúde de milhares de animais de produção. Olha, os métodos que a gente viu aqui são a base sólida da patologia. Mas a fronteira do diagnóstico está se expandindo numa velocidade incrível. Então fica a pergunta no ar. Com patologia digital, inteligência artificial e biologia molecular já virando realidade, como será o diagnóstico do futuro? Bom, esse é o próximo capítulo dessa história. Valeu pela companhia nesta análise.